A paz do Senhor a todos. Vamos para mais uma aula de Bibliologia. Outro ponto importante é a história da Bíblia, como chegou até nós. A necessidade de tal estudo é que, sendo a Bíblia um livro divino, foi nos dada por canais humanos, tornando-se divina e humana, como também o é a palavra viva Cristo. Então, vejamos. Jesus, ele encarna, Cristo encarna, né? E no ventre de uma virgem, e ali ele se torna homem. Então, Deus se tornando homem. Então, Jesus era Deus e era homem também. Então, podemos ver aí a junção, né, da divindade com a humanidade. Então, da mesma forma, é a Bíblia. A mensagem da Bíblia é divina, porque Deus é o autor da palavra dele, certo? Da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Então, ele é autor da palavra que pertence a ele, na qual nós chamamos de Bíblia Sagrada. E esta mensagem foi dada a homens, ok? Ou seja, por canais humanos. Então, a Bíblia Sagrada é a junção também, assim como Jesus, a Bíblia Sagrada é a junção do homem mais o divino. Então, não podemos negligenciar a humanidade nem a divindade que está presente na palavra de Deus. Então, por isso a necessidade de estudar, porque é o lado humano, mas seria impossível para nós compreendermos as Sagradas Escrituras sem o Espírito Santo, o lado divino. Então, é necessário a junção das duas coisas. Não podemos atribuir toda a responsabilidade ao Espírito Santo, certo? E negligenciar a nossa parte em estudar, em ler, em buscar conhecimento da nossa parte, aquilo que está acessível a nós, que Deus deixou para nós, Deus permitiu para nós, tá certo? Porque o que é interessante é que se nós formos consultar com um médico, se alguém tiver algum problema de saúde, ele vai querer um especialista. Se você tiver um problema no seu carro, você vai querer um especialista também, um mecânico, uma pessoa que entenda da coisa. E às vezes a gente negligencia, quando se trata da palavra de Deus, a gente negligencia o estudo, negligencia a nossa parte, a parte humana que nós temos que fazer, que é nos debruçar sobre a palavra, que é nós buscarmos, certo? O conhecimento humano da nossa parte, certo? Dos escritores que Deus deixou, certo? Para que assim nós possamos agregar mais conteúdo ainda ao nosso conhecimento. Da mesma forma, não adianta também estudarmos demasiadamente, né? Nos interessarmos em estudar com os autores que nós temos de livros e negligenciarmos também a busca pelo Espírito Santo, porque sem ele nada poderemos fazer, tá certo? Então é necessária a junção das duas coisas, nem tanto a um lado, nem tanto a um extremo, nem tanto a outro extremo, sempre agindo com equilíbrio, tá certo? Então, Apocalipse 19, versículo 13, vai dizer: estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Então, Jesus é a palavra viva. João 1 vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus é o Verbo vivo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos aqui para o subtópico 1. Não há como se conhecer a Deus, senão através da Bíblia. Ok? Então, no tópico 1, né, nós estamos estudando este tópico 1, a respeito da necessidade de se conhecer a Bíblia. Ok? Dentro desse tópico 1, nós temos o subtópico 1 também. Não há como se conhecer a Deus, senão através da Bíblia. Então, Deus se revelou ao mundo através da Bíblia. A gente chama esse tipo de revelação especial de Deus, que ele se revelou através de seu Filho, Jesus Cristo, mas também se revelou através da sua palavra, ok? Ele mesmo ordenou a Moisés, o qual foi o primeiro escritor sistemático da Bíblia, a escrever tudo o que ele visse e ouvisse para memorial das futuras gerações. Então, Deus mesmo, lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 14, está escrito, vamos ver lá, Êxodo, você tem sua Bíblia, acompanhe conosco, ok? Êxodo, capítulo 17, versículo 14, vai dizer o seguinte:
Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que lutamente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então vamos até a parte A aqui. Escreve isto para memória num livro, certo? Então Deus fala a Moisés e ordena que ele escrevesse, né, aquela mensagem, né, como memorial num livro, ok? Então Deus, ele se revela por intermédio da sua palavra. Agora é claro que a Bíblia não contém toda a revelação de Deus, certo? Não contém toda a revelação de Deus. Pois é, porque Deus, ele é um Deus que ele é eterno, ok? Então, por ele ser eterno, não teria como tudo a respeito dele caber num livro, ok? Apesar desse livro ser espiritual também, ser divino, ok? Então, Deus, ele revelou na sua palavra aquilo que ele achou que era necessário para nós saber a respeito dele, ok? Aquilo que ele achou que era necessário nós compreendermos acerca dele. Mas não está tudo ali. Portanto, que nós vamos passar a vida eterna, né? Vamos até precisar de uma vida longa, porque a vida eterna é esta, segundo Jesus, que te conheça o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Então, passaremos a eternidade conhecendo a Deus, ok? Então, sem a Bíblia, ninguém conheceria Deus. Então, não haveria como nós sabermos nada, absolutamente nada a respeito de Deus. E seríamos como aqueles povos, né, primitivos, que adoravam o sol, a lua, as estrelas, enfim, porque não sabiam da existência do Deus verdadeiro, mas sabiam que existia um Deus, né? Então, seria impossível para nós conhecer a Deus se ele não tivesse se revelado a nós. Então, ficaria somente a suspeita da sua existência, mas nunca o conhecimento pleno, né? Não teria como a gente conhecer a Deus da forma que conhecemos sem estar relatado na sua palavra, sem ter a Bíblia para nos orientar, para nos informar a respeito de Deus da forma como conhecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Voltamos na próxima aula.